Trabalho de enfermagem clínica. Doença de Alzheimer. Componentes do grupo: Iara, Júlia Freitas, Junara, Júlia Andrade, Alice, Catiane, Madalena. Turma 415, noite. Recebo o paciente Pedro Antunes, 64 anos, motorista. Chega à unidade deambulando e acompanhado da esposa. É fumante e bebe aos finais de semana. Faz uso de medicação para hipertensão arterial. Nega alergias e demais comorbidades. Relata lapsos de memória esporadicamente e dificuldade de concentração. Sua esposa relata ter notado alguns períodos de irritabilidade. Será encaminhado para exames de diagnósticos e acompanhamento médico. Doença de Alzheimer. Causas e fatores de risco. A doença de Alzheimer provavelmente se desenvolve a partir de múltiplos fatores, como genética, estilo de vida e ambiente. Cientistas identificaram fatores que aumentam o risco de desenvolver Alzheimer. Evidências sugerem que alguns deles podem ser influenciados. Idade. O maior fator de risco conhecido para a doença de Alzheimer é o aumento da idade, porém não é uma causa direta. A maioria dos indivíduos com a doença tem 65 anos ou mais. Após os 65 anos, o risco de Alzheimer dobra a cada 5 anos. Após os 85 anos, o risco chega a quase um terço. Histórico familiar. Outro grande fator de risco é o histórico familiar. Aqueles que têm pais, irmãos ou irmãs com Alzheimer têm maior probabilidade de desenvolver a doença. O risco aumenta se mais de um membro da família tiver a doença. Genética. Existem algumas formas raras de doença de Alzheimer associadas a alterações genéticas. Neste caso, a doença começa a se manifestar entre os 30 e 40 anos. São associadas a mutações genéticas na proteína precursora amiloide e nos genes presenilina 1 e presenilina 2, correspondendo a 2% de todos os casos de doença de Alzheimer. O gene APOE4 é uma variação genética e uma cópia dessa variação aumenta em 3 vezes o risco de doença de Alzheimer esporádica. Traumatismo craniano. Existe um vínculo entre traumatismo craniano e o risco futuro de demência. Conexão coração-cérebro. Algumas das evidências mais fortes vinculam a saúde do cérebro à saúde do coração. Essa conexão faz sentido porque o cérebro é nutrido de uma das redes mais ricas de vasos sanguíneos do corpo, e o coração é responsável por bombear sangue através desses vasos sanguíneos para o cérebro. O risco de desenvolver Alzheimer ou demência vascular parece estar aumentado por muitas condições que danificam o coração e os vasos sanguíneos. Estes incluem doenças cardíacas, diabetes, acidente vascular cerebral, tabagismo, obesidade, pressão alta e colesterol alto. Isolamento social e depressão. A depressão pode ser o primeiro sintoma de um quadro demencial e constitui fator de risco para a demência, assim como o isolamento social. A baixa escolaridade representa um dos principais fatores de risco para a doença de Alzheimer e outras demências, devido à baixa estimulação cognitiva ao longo da vida. Alzheimer diagnóstico clínico. Não existe exame que detecte a doença história clínica associada ao exame clínico, neurológico e psiquiátrico. O método mais acurado e sensível para a detecção de DEA é a avaliação clínica, exclusão de outras causas de demência, testes de rastreio, MEM, teste de relógio, fluência verbal, MoCA, outros. Avaliação neuropsicológica, sinais objetivos de deterioração de memória, útil em casos mais precoces e para auxiliar na diferenciação dos diversos demências. Diagnóstico: exames laboratoriais, testes de função tiroidiana, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, FTA, ABS, HIV.
útil para a detecção de causas de demência secundárias, raio-x de tórax e EEG, hemograma mais VSG e QE. Perfil bioquímico, glicemia, ureia, creatinina, cálcio, albumina. Exames de imagem, tomografia por emissão de pósitron e IRM de crânio, exame de escolha. Radiofármacos, FDG, visualização de placas beta, amiloides, proteínas tau, inflamação cerebral e atividade de acetilcolina. Excluir outras causas de demência, tumor cerebral, doenças cerebrovasculares, hematomas subdurais, etc. Atrofia cortical e hipocampal. Não há exames específicos. Busca de marcadores biológicos, placa beta-amiloide em vida. Volume de hipocampo por RM, determinação de proteína tau e a beta-amiloide no licor céfalo-raquidiano. Diagnóstico definitivo de DA apenas com exame neuropatológico, biópsia e necrópsia. Alta concentração de proteína beta-amiloides distribuídas em placas neuríticas e depósitos de proteína tau na forma de emaranhados neurofibrilares. Tratamento de Alzheimer. Como já sabemos, não existe cura para a doença Alzheimer. O principal objetivo dos tratamentos para a doença de Alzheimer é aliviar os sintomas existentes, fazendo com que a pessoa consiga se manter independentes nas atividades da vida diária. Os tratamentos são divididos em dois: tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico, uma das formas de tratar é utilizado medicamentos que inibem a degradação da acetilcolina, que trata-se de uma substância presente no cérebro, que se encontra reduzida em pacientes com Alzheimer. Acredita-se que, por isso, provoque parte dos sintomas. Os inibidores atuam na acetilcolina e são aprovados para uso no Brasil de demências leves e moderadas. As medicações específicas e controladas podem ser indicadas para o tratamento de sintomas comportamentais e psicológicos, tais como a agitação, a agressividade, alterações no sono, a depressão, a ansiedade, delírios e alucinações, e tem que ser prescritas por um médico. O tratamento não farmacológico. Existem evidências científicas sobre o benefício das atividades de estimulação cognitiva, social e física para a manutenção e prevenção de habilidades que favorecem a funcionalidade. Assim, treinando funções cognitivas como atenção, memória, linguagem, são essenciais para as pessoas com Alzheimer. Ou seja, quanto mais a pessoa for treinando, quanto mais tu for ajudando ela a ela tentar fazer aquilo sozinha, ela consegue ficar mais independente. E por isso, os indivíduos que utilizam o cérebro da maneira mais ampla e frequente desenvolvem maior segurança ao praticar algumas atividades. Mas é muito importante a seleção, a frequência e a distribuição das tarefas. Elas devem ser criteriosas e orientadas. O intuito dos tratamentos não farmacológicos é fazer com que a pessoa consiga desenvolver atividades diárias sozinho, mesmo com os sintomas do Alzheimer. A doença de Alzheimer é dividida em 4 estágios, que costumam evoluir de forma lenta e implacável, e a pessoa ou o paciente que é diagnosticado, ela tem uma sobrevida média de 8 a 10 anos. O primeiro estágio é a forma inicial, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. A pessoa tem perda de memória, confusão, desorientações. Ela tem uma dificuldade em fazer as coisas mais simples e rotineiras. O estágio 2, a forma moderada, ela acaba tendo a
primeira forma, só que um pouco mais agressiva. Ela pode se perder em ambientes conhecidos, tem dificuldade de reconhecer familiares e amigos, pode ter alucinações, ela acaba tendo uma perda de peso, dificuldade na fala e na comunicação, ela acaba tendo agitação, insônia e começa a ter uma dificuldade motora. O estágio 3 é a forma grave da doença. Ela acaba sendo dependente total de um cuidador ou dos familiares. A imobilidade dela acaba crescendo, ela acaba tendo uma continência urinária e fecal. Ela tende a ter uma posição fetal, ficar toda encolhidinha na cama ou sentada. Ela acaba tendo uma dificuldade para comer, então ela acaba perdendo muito peso. Ela acaba ficando muda, ela acaba parando de falar, porque acaba esquecendo. E acaba parando de falar, que é o término da comunicação, que é o mutismo. O estágio 4 é a forma mais agressiva da doença de Alzheimer. É a forma terminal. Ela agrava todos os sintomas que ela teve antes. Ela acaba tendo a continência dupla, que é urinária e fecal. Ela fica restrita somente ao leito. Geralmente a pessoa fica sempre ou deitada ou sentada no mesmo canto. Ela acaba não falando. Ela esquece de tudo, quem são as pessoas, o que tá fazendo, aonde tá, e por isso ela acaba ficando muda. Ela acaba de parar de falar. Ela acaba tendo uma grande probabilidade de ter pressão por conta da posição que ela fica sempre deitada ou sentada. Ela tem disfagia com a necessidade de alimentação enteral, então ela precisa ter uma sonda nasogentérica e tem muitas infecções intercorrentes. Alzheimer. Tratamento. Apesar de não ter cura e de não ser possível impedir o avanço da doença, há duas formas de tratamentos que podem tornar a evolução mais lenta. Uma delas, a primeira, é atividades, como músicas, informática, grupos de convivência, exercícios físicos, leituras com livros, jornais, revistas, jogos como quebra-cabeça, videogame, manter o convívio familiar e social, muito importante. E a segunda é o tratamento com medicamentos. O principal objetivo é controlar os sintomas e minimizar a progressão da doença, prevenir ou retardar. O tratamento com medicação funciona diferentemente em pessoas diferentes. Prevenções. As prevenções são atividade social, grupos de convivência, retirada dos fatores de riscos, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, álcool em excesso, depressão, diabetes, obesidade, excesso de gorduras saturadas, risco diminui e retarda a doença. Cuidados de enfermagem. Medicação. A medicação ela é importante para o paciente, né? O paciente com Alzheimer ele faz uso de medicações para demência. São medicações que vão ajudar a retardar o avanço da doença e também a controlar comportamentos comuns da doença de Alzheimer, como agitação e agressividade. Por isso, o cuidador ou técnico de enfermagem deve sempre ficar atento à questão dos horários das medicações. O paciente ele pode se recusar a tomar os medicamentos, então uma boa dica é sempre amassar e misturar os medicamentos em alguma comida ou bebida, como por exemplo iogurte ou sopa. Propor atividades que estimulem o cérebro. Treinar as funções cerebrais é importante. Isso vai ajudar a estimular a memória, linguagem, orientação e atenção do paciente. Algumas atividades, como completar um quebra-cabeça, ver fotografias antigas ou ler um jornal, tudo isso ajuda a estimular o cérebro e fazer com que ele funcione de forma adequada. É fundamental também manter o paciente orientado
Sempre informar o paciente sobre qual é o dia, sobre qual é o seu nome, sobre a data ou estação do ano. Estimular a fazer atividade física. O paciente com Alzheimer, com o tempo, ele vai ter uma dificuldade na questão da mobilidade e equilíbrio. Aí a atividade física ela vai ajudar a evitar dor nos músculos e articulações, prevenir quedas e fraturas, regular o intestino, retardar com que o paciente fique acamado. Pode ser feita todos os dias, por no mínimo 30 minutos. Uma das atividades pode ser fazer uma caminhada ou hidroginástica. E dependendo da gravidade da doença, pode ser necessário que o paciente faça sessões de fisioterapia para ajudar a manter uma qualidade de vida melhor. O paciente deve manter uma vida social. A solidão e o isolamento leva ao aumento da perda de capacidades cognitivas. Então é importante para o paciente manter contato com outras pessoas, conversar e interagir. No entanto, o ideal é que ele não fique em lugares muito barulhentos. Isso pode gerar confusão no paciente, né? Ele ficar confuso, ficar agitado ou até agressivo. O ambiente deve ser adaptado ao paciente. O paciente com Alzheimer, como eu falei, ele tem uma dificuldade na mobilidade, no equilíbrio, devido ao uso dos medicamentos. Então, o ideal é que o ambiente em que ele esteja não tenha, seja amplo e não tenha muitos objetos no local de passagem. O paciente deve usar sapatos fechados e roupas confortáveis. Como deve ser a comunicação? O paciente com Alzheimer ele tem dificuldade para se expressar e também para compreender o que lhe é dito. Então, uma das coisas que podemos fazer é sempre olhar nos olhos do paciente para que ele perceba que estão falando com ele. Sempre segurar a mão, demonstrar carinho, compreensão, falar calmo e também dizer frases bem curtas para que ele compreenda melhor, fazer gestos para explicar. Sempre ouvir o que o paciente tem a dizer. É comum que o paciente com Alzheimer ele sempre repita a mesma coisa, mas é importante que a gente escute. E também o paciente, além da doença de Alzheimer, ele pode ver e ouvir mal. Então, falar bem perto do paciente e um pouco mais alto ajuda. Como manter o paciente seguro? O paciente com Alzheimer, ele não tem noção de perigo, ele não tem noção do que pode lhe causar mal, né? Então, ter uma pulseira de identificação com o nome, morada, telefone de algum familiar. Sempre informar os vizinhos, né, sobre a situação do paciente. Manter portas e janelas fechadas para que ele não fuja. Esconder chaves, principalmente se for do carro. Ele pode ter vontade de conduzir, sair de casa. E manter os objetos cortantes longe do paciente. Não deixar nada visível para que ele não se machuque. E também, sempre que ele sair, que seja acompanhado por alguém. Sempre manter o paciente acompanhado, nunca deixar ele sozinho. O risco dele se perder é muito grande. Como deve ser os cuidados de higiene? Com o avanço da doença, o paciente ele precisa de ajuda para fazer a sua higiene pessoal. Ele não consegue tomar um banho, se vestir sozinho. Por quê? Porque o paciente com Alzheimer, ele acaba não lembrando qual é a função dos objetos. Por exemplo, uma escova de cabelo, ele não lembra como que usa aquela escova. Então, é bom ter sempre alguém para ajudar ele nessa função. E sempre mostrar para ele como é feito, sempre envolvê-lo nas tarefas. Como deve ser a alimentação do paciente? O paciente ele pode ter uma dificuldade para se alimentar sozinho, né? Uma dificuldade na questão da deglutição também. Fazer sempre uma refeição que agrade o paciente, usar sempre um guardanapo, evitar falar durante a refeição, conversar com ele, explicar sobre a alimentação, explicar a função dos objetos, não contrariar se ele não quiser comer, não contrariar o paciente. E sempre a alimentação ela deve ser indicada por um nutricionista, né? Isso vai ajudar a evitar uma desnutrição e também na questão da deglutição. Ele pode indicar uma dieta mole para o paciente. Como agir se o paciente ficar agressivo?
É comum da doença de Alzheimer a agressividade, o paciente ele pode ficar agressivo, mas nunca devemos discutir nem criticar o paciente, não tocar nele quando ele estiver agressivo, não mostrar medo, evitar dar ordens e sempre retirar de perto qualquer objeto que ele possa jogar, para que ele não se machuque nem machuque outra pessoa. Mudar sempre de assunto, tentar fazer com que ele esqueça o que causou aquela agressividade. Em geral, esses momentos de agressividade são muito rápidos, de passageiros. O paciente ele acaba nem lembrando do que aconteceu.